Ó, jogo rápido, questão 56. Relatório de impacto ambiental, rima, ferrovia transnordestina. Então tá falando aqui sobre ferrovia. Cara, quando o texto fala sobre ferrovia, eu já penso logo num assunto da geografia, que é o assunto de modais de transporte. Modais de transporte. Falou de hidrovia, falou de ferrovia, falou de qualquer tipo de modal de transporte, você já vai associar diretamente com esse assunto dentro do tópico de geografia. Agora vamos lá. Uma ação capaz de evitar os danos arqueológicos mencionados no texto é o quê? Então eu quero impedir danos arqueológicos que foram mencionados no texto. Mas para saber quais são esses danos, para que daí eu determine qual que é a ação a ser feita para evitar esses danos, eu tenho que ler o texto. Os estudos realizados sobre o impacto ambiental confirmaram um patrimônio arqueológico, histórico e cultural positivo para onde se planeja implantar a ferrovia transnordestina. Então, olha, nós queremos implantar aqui a ferrovia, numa região onde se confirmou um patrimônio arqueológico, histórico e cultural positivo. Então nós temos lá uma região onde, em tese, será implantada essa ferrovia. E lá existe esse patrimônio arqueológico que tem esse valor cultural positivo para aquele determinado local. Esse quadro já era esperado, considerando-se o rico contexto de ocupações humanas que se desenvolveram na área desde o período pré-colonial até os dias atuais. Foi ainda identificado um rico patrimônio de arte rupestre na região, com a presença de 2 sítios arqueológicos, colocando a área de implantação da ferrovia transnordestina dentro do diversificado panorama pré-colonial que caracteriza o interior do Nordeste brasileiro. Então, olha, nós queremos implantar uma ferrovia numa região específica do Brasil. E nessa região de implantação dessa ferrovia existe um patrimônio arqueológico. Basicamente, uma região em que você tem ali heranças culturais, heranças históricas que têm um valor cultural como um patrimônio ligado à história brasileira, ligado à formação da sociedade brasileira. E aí a questão pergunta, uma ação capaz de evitar os danos arqueológicos mencionados no texto, Vini, o que seriam esses danos? Seria o fato de, para construir a ferrovia, eu ter que destruir essa região, né? Para que eu consiga, de fato, construir a ferrovia no local onde existe esse sítio arqueológico, eu teria que destruir o sítio arqueológico e eu ia perder, então, todo esse repertório cultural, todo esse patrimônio cultural que tem o valor localizado nessa região. Então, como que a gente poderia evitar esses danos arqueológicos mencionados no texto? Letra A, catalogação dos materiais líticos. Não. Se você só faz a catalogação, pô, aqui eu tenho esse material lítico, aqui eu tenho esse material lítico, você vai registrando essas informações, você não vai evitar o dano, você só vai guardar essas informações, aí tu vai meio que depois, em seguida, destruir todo aquele local. Não faz sentido. E, cara, lítico tem relação com a ideia de rocha. Então, você vai catalogar os materiais líticos, os materiais que estão impressos nas rochas, as pinturas rupestres. Beleza, você pode fazer isso, mas isso não vai evitar o dano, né? Não adianta nada você catalogar, tirar foto, ó, aqui tinha essa referência histórica, guardar e depois ir lá e destruir todo aquele patrimônio cultural associado ao ambiente. Olha a letra B. A adoção de medidas compensatórias não tem como, cara. Como que tu vai adotar medida compensatória para tentar compensar a destruição de todo um patrimônio cultural? Isso não faz sentido. Se tu destruir aquela pintura rupestre, se tu destruir aquela arquitetura que foi formada por uma população que viveu há muitos anos no Brasil, você não consegue adotar nenhuma outra medida para compensar isso. Você não consegue construir uma outra estrutura idêntica àquela. Você perde o valor cultural daquilo. Então a letra B é incorreta. Letra C. Remoção das habitações dos nativos. Então uma forma de evitar os danos arqueológicos é remover as habitações dos nativos? Óbvio que não. Até porque quem está construindo a ferrovia transnordestina não são os nativos. Quem está construindo a ferrovia transnordestina são muitas vezes empresários, é muitas vezes ação estatal. E você retirar as habitações dos nativos desse local não vai fazer com que você consiga, de fato, evitar esse dano. Letra D. Reflorestamento de áreas degradadas. Então, o ato de você reflorestar áreas degradadas impede, evita esses danos? Também não. Imagina, eu pego lá uma área que tá degradada, eu vou lá e faço reflorestamento. Aí eu pego aqui a região que tem esse patrimônio, vou lá e destruo. Cara, é muito nada a ver. Se você parar pra analisar, não faz muito sentido, não tem muita correlação direta. Reflorestar área degradada não vai impedir, não vai evitar que aquela região que tem aquelas estruturas de valor histórico, cultural, de valor de patrimônio cultural do Brasil, sejam preservadas. A melhor opção pra gente seria deslocamento dos eixos da construção. Pensa comigo. É como se fosse o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma região de grande valor. Aqui é o patrimônio arqueológico. Aí eu quero passar a nossa ferrovia por aqui. Só que se eu passar ela por aqui, eu vou ter que destruir esse patrimônio arqueológico. O que eu faço? Eu faço um desvio dela. Então, ó, constrói a rodovia assim, ó. Faz o trem da curva. Faz um desvio da rodovia, da ferrovia, na verdade, para que ela tenha essa estrutura, para não afetar diretamente o seu patrimônio arqueológico. É exatamente isso que a letra E tá colocando. Um deslocamento dos eixos da construção. Desloca o eixo da construção. No lugar de você passar a ferrovia por ali, ó, faz assim. Coloca a ferrovia aqui do lado. E aí você não afeta o patrimônio arqueológico. É a melhor opção pra gente numa questão como essa. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando pro Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo
vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.